Oi, gente, tudo bem? No comentário passado eu falei sobre felicidade e por mais que eu tenha falado, depois eu falei mais um pouquinho, né? Depois do comentário eu falei mais um pouquinho, né? E fiz menção do Salmo capítulo 1, do 1 ao 6, né? Feliz é aquele homem, né? Porque eu dei o título de qual seria o segredo da felicidade. E aí a felicidade seria, o bem-aventurado no caso, seria quão feliz, né? Então eu mostrei nesse comentário passado algumas coisas que tinham relação com como ser feliz. E também falei que não tem condição, não tinha condição, não tem condição, na verdade, de ninguém ser feliz sem Jesus Cristo. E por mais propício que o comentário foi, no caso, eu ainda fiquei devendo, né? Porque a palavra felicidade, nós vamos sempre ficar devendo algo, porque é um campo muito vasto. Felicidade é algo que existe o lado religioso que tem um pensamento a respeito à felicidade. Existe o lado pessoal, né, de cada um tem uma maneira de ver a felicidade de uma forma. Os pensadores, os escritores, os autores de novelas, de filmes, eles também fazem de tudo para mostrar uma maneira de felicidade, um caminho de felicidade. Mas nós temos certeza que não existe total felicidade fora de Cristo Jesus. Felicidade total é Cristo Jesus, né? E daí, por mais que eu tivesse falado no comentário passado, eu ainda achei que fiquei devendo. Hoje eu vou intitular o comentário, no caso, o segmento do outro, como domínio próprio, felicidade. Felicidade, domínio próprio. Então, como seres humanos, temos muitas perguntas acerca da vida, do mundo e seus mistérios. E dentro desses mistérios, dessas perguntas, está justamente essas questões aí de felicidade, bem-estar, paz. Isso aí são questões que levam o homem a tentar compreender mais as questões. Porém, cada vez mais fica essa lacuna, essa grande dificuldade, porque isso tudo é muito misterioso para nós. Questionamentos grandes e pequenos, profundos e supérfluos, porque cada um tem um pensamento, tá? Mas ninguém chega a um consenso correto do que verdadeiramente pode ser a felicidade aqui no mundo humano. E aí me levou a escrever algo muito importante, algo interessante, que depois eu fiquei analisando isso aí que eu escrevi, que eu passei no comentário passado.
eu escrevi assim: esse anseio determina como passamos nossas vidas, povoa nosso pensamento e influencia nossa tomada de decisões. O que molda nossa mente, molda seu coração. Aquilo que molda seu coração, por sua vez, molda sua vida. Olha só, o que molda sua mente, molda seu coração. Aquilo que molda seu coração, por sua vez, molda sua vida. Então, nós somos envolvidos, nós somos levados por aquilo que estamos nos envolvendo, por aquilo que somos envolvidos. E hoje eu separei esse texto bíblico de 2 Pedro capítulo 1, dos 5 a 7, que diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Dependendo do que se faz, pode ser viciante. E aquilo que se faz talvez seja para trazer satisfação. E essa satisfação será repetida a mesma ação outras vezes, porque uma só vez só vai dar prazer por um momento, mas depois vai haver necessidade de fazer a mesma coisa para se sentir bem, prazeroso e em paz. A maioria das coisas que nós temos por mania, por hábito de fazer, porque aquilo nos faz bem, pode ser que aquilo seja viciante. Pode ser que aquilo nós entendemos como felicidade e paz e bem-estar, mas aquilo que fazemos, que damos o nome de estar feliz, de estar passando por um estágio de felicidade, pode ser algo viciante, porque alguma coisa que traz prazer, nós vamos precisar de outra vez buscar a mesma coisa, tá? Nos movimentar, aquilo vai nos mover a fazer outra vez para poder trazer a sensação de prazer. Daí, eu escrevi algumas coisas que eu busquei aqui, que cientificamente esse hormônio que é liberado pelo nosso cérebro, ele tem essa ação, mas nós precisamos de ter um certo domínio. Aí que entra o que Pedro fala, o que o apóstolo Pedro fala, o domínio próprio, tá? A dopamina está mais relacionada à motivação, à recompensa e ao sistema de prazer do cérebro, sendo liberada ao atingir objetivos, enquanto a endorfina funciona como um analgésico natural e redutor de estresse, promovendo bem-estar e o alívio da dor, sendo liberado durante o exercício físico, e ambas são neurotransmissores associados à felicidade, mas com funções e estímulos
distintos. Bem, falei aqui que a dopamina está mais relacionada à motivação, recompensa e ao sistema de prazer do cérebro, sendo liberada ao atingir objetivos. Não está errado em ter esse hormônio maravilhoso chamado dopamina, que trabalha ao nosso favor. Isto é, quando ele trabalha ao nosso favor para nos trazer benefício, mas também se esse benefício começa a ser viciante e torna-se um hábito, passa a ser um vício, e aquilo que parece ser bom pode nos fazer mal, porque sabemos que tudo que se faz repetidamente e que há necessidade de fazer aquilo para obter o prazer, e você precisa de, quando está triste, se motivar a fazer isso para poder ter outra vez o prazer, saiba que isto é por um pouco de tempo, é só por aquele momento. Aquilo não é duradouro, aquilo é momentâneo, é passageiro. Então, a dopamina, ela trabalha sim favorável a nós. O nosso Pai colocou a dopamina em nós. A dopamina faz parte da nossa mente. Nós precisamos de ter no nosso cérebro essa liberação hormonal para ter o prazer, para ter a motivação, porque também a falta disso daí faz muito mal. Existem pessoas procurando os ambulatórios médicos para tomar essa dopamina, hormônios de dopamina sintético, passado pelos médicos especialistas. Então, esse hormônio é necessário em nossa vida, mas temos que ficar cautelosos quando nós temos excesso, trabalhamos com esse hormônio em excesso, porque ele vai ser viciante e vai trazer problemas para a nossa vida, tanto para o nosso corpo também, porque tudo que se é feito exageradamente, vocês sabem que faz mal à nossa saúde. Já a endorfina funciona como um analgésico natural e redutor de estresse, promovendo bem-estar e alívio da dor, sendo liberada durante o exercício físico, e ambos neurotransmissores são associados à felicidade, mas com funções e estímulos distintos. Diferença-chave entre endorfina e dopamina. A função principal dopamina é o neurotransmissor do prazer e da recompensa, associado à motivação e à satisfação ao atingir metas. Olha só, o grande problema é que quando você atinge uma meta, você vai você vai ficar bem por um tempo, depois você vai necessitar outra vez. Se você faz isso controladamente, sem problema, porque existem pessoas que são controladas, têm domínio próprio. Então, ele atingiu aquela meta, ele fica bem, ele fica satisfeito por aquilo que ele fez, tá? O problema quando há uma insatisfação e há uma necessidade viciante de novamente produzir o mesmo hormônio na mesma escala, tá? Porém, a dopamina é o neurotransmissor do prazer
e da recompensa associado à motivação e à satisfação. Porém, a endorfina funciona como um analgésico natural e um hormônio da felicidade que promove o bem-estar e alivia a dor e o estresse. Então, é interessante esses dois hormônios funcionarem em conjunto para o nosso bem-estar, para a nossa paz, para a nossa felicidade, para o bom funcionamento físico e mental nosso, né? Porém, quando nós começamos, eu vou pontuar uma coisa aqui. O jogo, por exemplo, você pode descontraídamente ir lá, jogar, brincar, hoje você faz isso, aí daqui a 3 dias você vai lá e faz outra vez. O que não pode é esse jogo ocupar o espaço da sua vida e ele ser o único motivo de prazer seu, porque ele vai roubar, olha só, essa falta de domínio próprio vai fazer com que este jogo roube outras coisas que você precisa de estar fazendo na sua vida. E não existe necessidade da gente nos viciar em uma situação, seja ela quais forem. Eu pontuei o jogo aqui, tanto faz o jogo que você para na frente da televisão, da TV ou do notebook, do celular, seja onde que rouba teu tempo, você ocupa teu tempo, você deixa de trabalhar por causa disso, você deixa de ter um relacionamento familiar com amigos, vizinhos, parentes por causa dessas situações. Isso passa a ser viciante, que deixa uma pessoa afastada da sociedade. Isso é quando a dopamina e a endorfina trabalham, sim, levando você para uma felicidade e para um prazer, te motiva a chegar a um lugar que você sempre vai querer mais. Porém, isso daí ocupa o teu tempo e faz com que você pare de viver a sua vida. Qualquer coisa que faz você parar de viver a sua vida como alguém normal que Deus colocou na terra, isso é viciante e começa a te fazer mal. Quando o Senhor pede algo para a gente, quando Ele fala lá no Salmo 1, Ele não quer dizer para você que você deve deixar de estar junto das pessoas que fazem as coisas erradas, não. Ele não está pedindo para você fazer isso. O que não pode é o seu envolvimento, porque no momento que você se envolve com isso, isso atrapalha você mesmo, porque você será envolvido pela situação de que alguém está te levando a fazer, que é algo errado. Então, quando isso começa a te prejudicar, começa a te trazer sequelas, começa a te trazer problemas, isso também entristece o coração de Deus, porque Deus quer nos ver bem. Parece até que nós temos aí um Deus arbitrário, um Deus que está te proibindo de algo. Não, Deus não está te proibindo de nada. Foi Ele que colocou a endorfina e eu falei o nome errado, a endorfina e a dopamina em nós. Foi Ele que colocou a endorfina e a dopamina em nós. Esse hormônio é um hormônio prazeroso, é um hormônio de felicidade, mas não é prazeres que pode destruir a sua vida.
sabe? Existe aquela questão de felicidade momentânea que aparentemente ela é benéfica, mas ela vai te destruir. Ela vai destruir tanto o seu corpo como sua alma também. Ela parece ser benéfica, ela não é benéfica. Ela só vai durar um momento. Mas existe a felicidade duradoura. É uma felicidade que não depende de coisas, sabe? É isso que eu quero passar hoje para vocês nesse comentário. É a felicidade que independe de situações, de coisas. Você vai ser motivado a se envolver e a ter prazer e a ter bem-estar, sabe? Apenas com aquilo que Deus proporcionou dentro do seu coração. Sem necessidade de você ter coisas na sua vida que são coisas momentâneas. Você sabe, como eu, tá? Se eu saio daqui para ir a um lugar que eu acho muito bonito, não está errado. Eu vou a esse lugar e ali eu contemplo a natureza, contemplo todas as coisas que o Pai fez, que Deus fez, sabe, para mim, para nós usufruirmos. Porém, quando eu começo a fazer daquilo ali, quando eu começo a ser escravo daquilo ali, quando eu passo a ter aquilo ali como meta sempre na minha vida, quando o meu foco só está voltado para aquilo ali, seja o que for, se o meu coração está voltado só para aquilo ali, entenda que eu não vou conseguir mais na minha vida fazer nada. Eu só vou estar focado naquilo dali. Aquilo ali parece que aparentemente me traz prazer, me traz felicidade. Quando eu não faço aquilo ali, eu sou uma pessoa reclusa, eu me afasto, eu me desligo do mundo e de Deus também. Então, quando essa coisa nos escraviza, isso não é felicidade. Até para mim pode trazer um ar de felicidade e de bem-estar, porém não é felicidade. Como eu falei, a endorfina e a dopamina não são hormônios maléficos, são hormônios que o Pai colocou dentro do nosso coração. O problema é como eu uso esse hormônio, como a descarga desse hormônio está sendo dentro de mim, como eu estou conseguindo dominar, como está sendo o meu controle quanto a isso que acontece natural dentro de mim. Usar isso para as coisas erradas é viciante. Usar isso achando que é certo é viciante, porque eu foco nisso daí e deixo tudo que também pode ser prioridade e que pode somatizar, que pode trazer benefícios para a minha vida, eu deixo de lado. Até a pessoa, o trabalho, por exemplo, o trabalho é algo digno, é algo abençoador. Não é errado ninguém trabalhar, mas quando você faz do trabalho o seu único meio, porque você se sente feliz só no trabalho, só ali você tem felicidade, veja que você deixa parte da sua vida de lado. Você foca, você vive só para uma situação. Quando você vive só para aquela situação, você não está vivendo.
que te motiva. Você tem dopamina e endorfina só para te motivar a fazer uma coisa, só para aquilo ali. Se você não faz, você fica doente, você fica enfermo. A endorfina, ela é interessante que ela, junto com a dopamina, elas trabalham juntas. A endorfina funciona como um analgésico. Quando você permite que a endorfina seja liberada em você, a dor, aquela coisa que você está sentindo, deixa de acontecer, porque a endorfina tomou conta do seu corpo, né? Foi o seu cérebro, liberou o bem-estar para o seu corpo. E até a endorfina, ela é um dos fatores que deixa a pessoa num estágio de paz e de felicidade, justamente porque ela alivia a dor e o estresse. Isso segundo as universidades, né? A gente fazendo pesquisa, a gente vê que a ciência fala sobre essas questões. São hormônios benéficos, são hormônios que nos abençoam. Porém, eu não posso intitular felicidade em algo momentâneo. Tem até algumas pessoas que diz que a felicidade é um estado, sabe? Acontece e acaba. Isso acontece e acaba para aqueles que não têm domínio próprio. Quando se tem domínio próprio, você já tem isso automático. Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Eu não dou a paz a vocês como as questões que o mundo tem. Exageradamente, o seu trabalho é o seu mestre. Exageradamente, o seu jogo é o seu mestre. O prazer da sua carne é o seu mestre. Então você fica buscando prazer, até se prostituir. Porque no momento que você se motiva a fazer algo que é degradante para você, você deixa as outras coisas que são importantes na sua vida. Então, a preocupação de Deus, de Jesus Cristo, do Pai, na palavra de Deus, não é te proibir, mas Ele sabe que existem coisas que podem te fazer mal. Sabe, Deus, quando fez Adão e Eva, e Ele colocou os animais, o mar, as águas, digamos, né? Ele colocou a floresta, Ele colocou tudo aquilo ali. Adão tinha que focar a sua mente para todas as questões. Mas depois que Deus viu que tudo que Ele fez para Adão foi bom, os animais, Adão convivia com os animais, convivia com o céu, convivia com tudo na terra, mas Deus pegou e fez a mulher para poder estar com Adão. Fez uma companheira, fez uma acompanhante, fez alguém que estaria junto de Adão para poder estar conversando com Adão. Então Deus, Ele se preocupa com você. Se Deus se preocupa com você, coisas não podem ser mais importantes na sua vida do que você ter algo natural que Deus já colocou dentro de você. Deus já colocou dentro de você, dentro de nós, a alegria e a felicidade que vem por meio de Jesus Cristo. Então, assim, está falando sobre essas questões do estímulo. Eu falei que endorfina causa alívio da dor e uma sensação de euforia e bem-estar. Imagina se essa euforia
trabalhar para o lado errado. Então aquilo que é benéfico acaba sendo venenoso. A dopamina é liberada quando atingimos um objetivo. A endorfina, o exercício físico, é um dos principais estimuladores, mas a endorfina também pode ser liberada quando comemos alimentos picantes, quando você dança, quando você canta, sabe? Tudo isso são fatores que é pra gente. Porém, quando você faz isso sem domínio próprio, sem saber que o que você está fazendo não está certo, porque sua dedicação está, o seu foco está, sua motivação está em algo que não vai te trazer recompensa, não vai te recompensar sempre. Para te recompensar sempre, você vai ter que voltar a fazer a mesma coisa. Aí você me pergunta, e o exercício? O exercício, segundo a ciência, nós temos que fazer sempre, sabe? Porque nós não fomos feitos para ficar parados, porque no momento que nós ficamos parados, sabe, os nossos nervos, nossos músculos, nossos ossinhos da coluna, eu, por exemplo, tenho problema de coluna, nossos ossinhos, ele tem a cartilagem ali, aquilo ali tem que ter movimentos, porque no momento que fica só parado é como um motor, sabe, dificilmente ele vai trabalhar. Então, nós fomos feitos sim, para fazer exercício, para andar, para passear, sabe, nós não podemos ficar parados, tá? Porém, existe outro, o exercício já é algo que é prática da nossa própria vida. O ser humano não foi feito para ficar estagnado e nem parado. Então, o exercício nunca vai ser ruim para a nossa vida. Porém, existem pessoas que, além de fazer o exercício, toma anabolizantes, tomam bomba para ficar com o corpo bombado. Agora me pergunta, que prazer tem isso daí? Cada um com seu cada um. As pessoas gostam disso? Faz. Porém, vai receber a conta quanto a isso daí. Porque isso não é benéfico para o corpo. Saudável seria você somente fazer o seu exercício, sem necessitar de tomar reposições, fazer reposições sem um auxílio do médico. Está aí nas lojas, nos supermercados, nas farmácias, existe na internet também facilidades para as pessoas irem até esse lugar e comprar aquilo que eles querem comprar para tomar, se drogar, para ficar com o corpo bombado. Porém, não é esse meio que a felicidade, não é por esse meio que a felicidade funciona. Hoje, nós temos uma margem de um mundo irregular que parte para um declínio, justamente que por falta de conhecimento verdadeiro e de integridade com o Deus Todo-Poderoso, o homem se inclina para as coisas da carne. E aí começa a prejudicar o outro. Quando você começa a pegar o que é de outro, você parece que tem prazer em fazer isso, tem prazer em gastar o seu dinheiro com droga, gastar o seu dinheiro com coisas que vai prejudicar outras pessoas, gastar o seu dinheiro com bebidas, gastar o seu dinheiro com prostituição. São coisas passageiras, são coisas que vai destruir o homem. Felicidade não é isso. O hormônio endorfina e dopamina foi algo que Deus colocou dentro de nós, mas não para usarmos
desregradamente, e sim para benefício do nosso próprio corpo, da nossa própria mente e mais da nossa própria alma. E Jesus está aí para você e para mim. Jesus está aí perto de você para te abençoar, para poder te dar essa alegria, essa paz, esse bem-estar, essa felicidade. É só você ter perseverança, como Pedro diz. Pedro diz que a fé, por isso mesmo, empenha em si. Corre atrás, no caso, para acrescentar à sua fé a virtude. Acrescenta à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Acrescenta a virtude ao conhecimento. Coloca a virtude, aquilo que você tem de bom, coloca no conhecimento. E é o conhecimento o domínio próprio. Porque no momento que você começa a conhecer, você começa a se dominar primeiro. Porque o conhecimento para praticar as coisas ilícitas não é um fundamento, nem um princípio divino, e sim um princípio do nosso inimigo. Aí, Pedro pede também aqui, e o domínio próprio, a perseverança, a esperança, se acalma. O domínio próprio vai te dar temperança, você vai ser uma pessoa mais calma, você vai ser uma pessoa mais controlada. E a perseverança, que é a esperança, ser perseverante, ser insistente na sua espera, vai te levar à piedade. Você vai ser uma pessoa piedosa, você vai ser uma pessoa misericordiosa, vai ser uma pessoa que vai ter mais pena, mais sensibilidade nos problemas dos outros. E quando você tem piedade, a piedade vai te tornar uma pessoa fraternal, uma pessoa fraterna. E uma pessoa fraterna vai ter o amor, porque a fraternidade vai acrescentar o amor. Veja bem que de tudo isso que Pedro falou, o último que ele falou foi o amor. O último que ele falou foi o amor. Porque desde que quando começamos da virtude, de todas as questões, da virtude do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade, da fraternidade, isso tudo, quando se tem tudo isso, o fim é amor. Aí você é uma pessoa que vai poder espalhar para esse mundo o bem-estar de Deus. Esse amor que Jesus deu, você vai ter, eu vou ter, nós vamos ter. E quando temos esse amor, temos esses quesitos, todinho que 2 Pedro 1, do 5 a 7 fala, nós vamos ser pessoas que vamos ter o domínio próprio e vamos ter o amor. E tendo o amor, nós alcançamos a felicidade. Ter a felicidade não quer dizer que você não vai ficar triste, você não vai chorar. Ter a paz de Jesus não quer dizer que você não vai ter os picos de tristezas e as dificuldades que nós temos variadas nessa terra. Porém, com o amor de Cristo, com a paz de Cristo, nós seremos pessoas que conseguiremos passar para os outros algo mais controlado, algo mais verdadeiro. Então, felicidade, por mais que ela seja algo difícil e misteriosa, você e eu poderemos atingi-la. Poderemos atingir a felicidade, porque a felicidade está dentro de mim. Deus colocou esses hormônios
que existe dentro do meu coração, dentro do meu cérebro, para poder ele atuar de uma forma correta. Então, que Deus possa te abençoar, me abençoar, porque é você unido com outras pessoas, é você estar junto com outras pessoas que você vai chegar a essa conclusão de que estar feliz é você também fazer os outros felizes também. É você fazer bem a todo mundo. É você amar a todo mundo. Aí você encontrou o caminho da felicidade. Enfim, o caminho da felicidade é Jesus. A felicidade só se encontra em Jesus. Que Deus